Então, o mundo está sofrendo desse jeito, porque o mundo se emancipou de Deus. O mundo acha, sabe menino de 1 ano? Menino quando começa a andar, anda com a base larga, com a bundinha de fraldinha, e assim. E você que tenta segurar ele, bate e fala, sai de trás, né? Não sabe falar ainda, mas ele bate, pra você sair, porque você está atrapalhando ele andar. E nós fazemos isso com Deus. Nós batemos assim, dá licença, eu não preciso de você agora. Nós temos um amigo empresário, muito esse poderoso no dinheiro, e uma vez ele estava no hospital com a mulher e os 3 filhos para morrer. E os médicos disseram para ele, não, mas eu posso pegar avião, levar para onde? Ele falou, meu amigo, não tem jeito, vocês me triscar aqui. E agora, não tem nada mais que a ciência possa fazer. Se por acaso você tiver fé. Esse homem ajoelhou, foi a conversão dele. E ele pediu a Deus, ele falou, eu tenho tanto dinheiro. E descobri que meu dinheiro não serve para nada, porque não serve para me devolver a vida daqueles que eu amo. Mas falar de morte é falar da vida. Então como é que eu posso viver melhor hoje, sabendo que posso ser o último? Como é que eu posso falar, menina, que linda você é? Se é o último dia, eu vou falar agora, porque a gente fica de ano, né? Igual um recado que eu recebi. Fala com a Filó que eu vou rezar com ela quando eu aposentar. Aí eu mandei um recado de volta, porque eu não dou conta, né? E se você não aposentar? A gente tem que ter a coragem, mesmo que a gente caia, que a família caia, que a família esteja vivendo um fracasso, que todas as crises que a gente tem em família, todos os problemas, alguém que foi embora, alguém que está perdido numa droga, alguém no álcool, qual que seja lá quanto problema, a gente conta para Jesus. O 5º passo é quando a gente é tentado inúmeras vezes a abandonar Jesus. Ei, filho, esse negócio da rezação que você arruma com o meu marido, lá vai ela rezar mais uma vez. Porque lá em casa nós fizemos um quarto para ele, Nossa Senhora. E aí eu falo com as minhas funcionárias, vocês já foram lá rezar hoje? Meu joelho flexório teve que ir para a reforma, porque ele está fundado onde eu ponho o joelho, né? Tanto rezar. Mas é o lugar de ler a palavra, já está tudo na mão, o terço já está na mão, os castiçais estão na mão, tudo para acender vela. Meu marido fala, vai pôr fogo na casa qualquer dia, então rezar. Mas é porque tudo eu vou falar com ele. Para mim poder vir cá falar com vocês, aonde que eu fui primeiro? Passei a tarde agarrada nele, para saber o que ele queria que eu falasse para vocês. Então tudo é ele. Primeiro ele, o amor da minha vida, não é? Primeiro ele. Então primeiro a gente vai lá e conversa com ele. Toma benção de manhã, toma benção no meio do dia, toma benção de noite. Claro, porque tudo é graça. E depois que eu aprendi, que eu estou no CT há 24 anos, eu descobri, né? Mateus 6, 24, 34, quem lembra de cor? Mateus 6, 24, 34 está escrito, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia. Então lá no CTI, eu falo com as mães, não tem um dia, tem uma manhã, tem uma tarde e tem uma noite, porque tudo muda. O dia que a gente entender isso, a gente termina meio-dia e fala, obrigado, porque o Senhor me permitiu viver de manhã. Termina às 6 horas da tarde, obrigado, porque eu concluí mais uma parte. Obrigado, que eu abri os olhos, eu falo com ele na hora que eu abro os olhos. Que mais um dia para viver a sua misericórdia, mais um dia para vos servir, mais um dia para te amar, porque para te amar, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, eu só tenho agora. O próximo minuto eu não sei, nós não cantamos assim? Eu não sei o próximo minuto, mas agora eu tenho para te amar. Fala, Jesus, eu acordei, mexi as pernas, mexi os braços, não tive um AVC durante a noite. Ninguém me vira na cama, ninguém me dá banho de leito. Posso tomar banho sozinha, posso escolher o perfume, a roupa que eu quero, vestir uma roupa, a roupa estava fria, pus outra roupa. O perfume, a joia que eu quiser. Vou a pé, vou de carro, vou de sombrinha, eu resolvo tomar chuva, o dia que eu quiser. Mas tem tanta coisa, mas a gente acorda e fala, ai, tem que trabalhar, está chovendo. Ai, está com sol, ai, que calor. Sol parece um bando de hiena. Está escrito na palavra de Deus, Deus não precisa de filhos lamurientos. Aprende a tudo da graça. Aprende a louvar a Deus por tudo. Fala, menino, que espetáculo. Olha o que nós podemos fazer. Aprenda. Comece a enumerar tudo que você tem para agradecer a Deus. Não vai sobrar nada para reclamar. É demais. E eu vou falando com ele no dia. Quando termina o dia, eu falo com ele. Eu vim agradecer por tudo que o Senhor fez. Que eu vi. Mas muito mais pelo que eu não vi. Porque se uma criança for contar tudo que o pai evitou que ela morresse naquele dia, que ela machucasse, o menino sabe quantas coisas você faz. Tirou ele daqui, e Deus fez assim com você e você não viu. Então eu falo, obrigado pelo que eu não vi, porque eu tenho certeza que foi muito mais do que eu consegui ver, porque a gente é muito limitado, né? A gente não vê nada. Então, qual é a tentação
Falar, eu sou bacana, eu dou conta, eu sou forte, eu sou capaz, eu faço. Então, o mundo está sofrendo desse jeito, porque o mundo se emancipou de Deus. O mundo acha, sabe menino de 1 ano? Menino quando começa a andar, anda com a base larga, com a bundinha de fraldinha, e assim. E você que tenta segurar ele, bate e fala, sai de trás, né? Não sabe falar ainda, mas ele bate para você sair, porque você está atrapalhando ele andar. E nós fazemos isso com Deus. Nós batemos e falamos assim, dá licença, eu não preciso de você agora, porque eu já sei tanto, sou bacana, eu tenho emprego, Jesus, ganho não sei quantos mil por mês, tenho uma casa maravilhosa, tenho um carro, agora até comprei apartamento em Miami, agora estou indo para comprar na Europa. Estou indo, já tenho helicóptero, já tenho tudo, eu já tenho tudo. Precisar de Deus, quem precisa é pobre. É quem não tem dinheiro, é quem não tem poder. Ai, pois eu digo para vocês, o dinheiro diante de Deus vale o quê? Nada. Nada. Eu vejo Deus fazer as coisas pelos miseráveis, que eu morro de inveja, falo, menino, quero assim também. Como é que Deus cuida? E quando Deus quer, Ele quer. Quando Ele pode, Ele pode. Eu tenho nós temos um amigo empresário, muito poderoso no dinheiro, e uma vez ele estava no hospital com a mulher e os 3 filhos para morrer. E os médicos disseram para ele, não, mas eu posso pegar avião, levar para onde? Ele falou, meu amigo, não tem jeito, seus meninos triscados aqui. E agora, não tem nada mais que a ciência possa fazer. Se por acaso você tiver fé. Esse homem ajoelhou, foi a conversão dele. E ele pediu a Deus, ele falou, eu tenho tanto dinheiro, e descobri que meu dinheiro não serve para nada, porque não serve para me devolver a vida daqueles que eu amo. Como é que eu vou viver sem a minha mulher e meus 3 filhos? Então, hoje ele anda com um terço no pescoço, os filhos estão vivos, o trabalho desse homem hoje é uma coisa espetacular. Mas ele, como ele fala, todas as vezes comigo que ele vai lá no CT, ele fala, doutor, eu já descobri, né? Descobri de uma forma muito penosa, mas eu descobri que o dinheiro não vale nada. Tá, te dá conforto, dá umas coisas, mas quem é o poderoso da nossa vida? Quem é que pode tudo? É Jesus. Mas nós sempre somos tentados a confiar no poder do outro. Não, eu sou amiga daquele deputado, resolve o quê? Nada. Eu sou amiga do ministro, resolve o quê? Nada. Eu tenho um amigo influente, a gente adora 15 minutos de fama. A gente adora selfie. Eu odeio, mas quem tem gente que ama. O povo adora saber quantos te acompanha no Instagram, no Facebook. Para que serve isso? Nada. Mas para nada. Para quê mesmo? Mas a gente tem essa tentação sempre de largar Jesus. Não era assim, pois Pedro não falava assim. Jesus, se precisar, eu morro por causa de você. E os discípulos falaram, não, nós morremos por causa dele. Todo mundo estava disposto a morrer por causa dele. Na hora que a coisa pegou, sobrou João, porque o resto sumiu. E nós somos assim. Às vezes a gente até quer, mas às vezes a coisa aperta, a gente larga Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você crê em Deus, você é uma pessoa tão bacana, tão bonita, tão informada, tão chique, você crê em Jesus? Você pôs o Sagrado Coração de Jesus na sua casa, você anda com um terço na mão? Você vai ser brega, né? Pois quando eu estufo bem o peito, falo, que espetáculo, é a coisa, a razão da minha vida. Filó, mas você na ciência? Meu filho, ciência tem o caminho dela, não precisa da fé. A fé tem o caminho dela, não precisa da ciência. Eu preciso da fé e da ciência. Cada um de nós precisa da fé e da ciência. Um não contrapõe o outro. A enfermagem lá no CTI já aprendeu. Doutora Filó, isso aqui não foi a Gê não, né? Falei, vocês estão ficando espertos. Vocês já estão numa esperteza doida de entender que é assim mesmo. Já aprenderam. E eu penso demais, sabe, gente? Tem uma coisa que eu penso demais, que é na hora da minha morte. Eu penso todos os dias nela. Porque cada dia pode ser o último dia. O último. Não tenho medo dela. E é tão engraçado que um dia eu tenho que fazer muita discussão com os residentes sobre morte. Porque os meninos vão fazer medicina, nunca discutiu morte na família, né? A gente não discute morte na família. É um assunto negado, um assunto debaixo do pano, a sociedade não conversa sobre isso. Mas falar de morte é falar da vida. Então, como é que eu posso viver melhor hoje, sabendo que posso ser o último? Como é que eu posso falar, menina, que linda você é? Se é o último dia, eu vou falar agora, porque a gente fica adiando, né? Igual um recado que eu recebi. Fala com a Filó que eu vou rezar com ela quando eu aposentar. Aí eu mandei um recado de volta, porque eu não dou conta, né? E se você não aposentar? Não é assim? Mas a gente adia, né?
a gente adia. Não vou rezar, vou ter tempo quando eu estiver assim. Não, é agora. Tudo com Jesus é agora. É hoje, né? Se vocês pegarem o Evangelho de Lucas, 11 vezes é dito por Jesus a palavra hoje. Então é hoje, é agora. Então a gente é tentado. E aí, entre uma das aulas que eu discuti com os meus residentes, que eu faço uma discussão com eles sobre morte, vamos conversar um pouco sobre morte. E aí eu falei, um dia nós vamos aprender igual São Francisco, que morte é a nossa irmã. Essa residente é muito engraçada, falou assim, ô Filó, o negócio é o seguinte, a morte pode ser sua irmã, mas minha não é nem parente. Nem parente, ela é minha, Filó. Falei, você vai aprender, menina, você ainda vai caminhar e entender. Então, se eu sei que cada dia que eu vivo, falta menos um para voltar para a casa do meu pai, que eu fico imaginando que espetáculo vai ser o dia que eu voltar para a casa do meu pai. E Jesus fala assim para uma mística na França, muitos anos atrás, mais de um século atrás. Ele fala com ela, Gabriele, já te passou pela cabeça que você ainda não nasceu? Hein, Senhor? Você ainda não nasceu. Porque o seu nascimento será a sua morte. É quando você for nascer para uma vida que não tem fim, para uma vida que não tem dor, para uma vida que não tem sofrimento, para uma vida que não tem separação. Você já pensou sobre isso? Ele fala com ela. Então prepara, Gabriele, a sua morte como uma festa que você dá com o maior requinte. Cuida dos detalhes daqui que eu cuido dos de lá. Uma coisa espetacular pensar nisso. Isso é espetáculo, mas a gente tem um medo danado, nem fala no assunto. Mas então a gente tem, quantas vezes na vida a gente é tentado a mudar o caminho? Não, mas se eu creio em Deus, eu faço isso por causa dele. Não, mas só essa vez que eu vou fazer errado. Só essa vez. Como uma cliente falou comigo, mas o que tem, doutor Filó? Só uma vez o adultério. Só uma vez, doutor, porque é muito lindo, só uma vez. Só uma vez, o que tem? Só uma. E assim a gente vai sendo tentado a afastar de Deus. Mas aí, eu queria dizer que o sexto passo, ele é maravilhoso, é o final do capítulo de Marcos. É quando Jesus, ressuscitado, ele procura os mesmos discípulos que o abandonaram. Jesus não fez um discurso para eles. Jesus não falou com eles, vocês me largaram aquela hora. Falou não. Jesus deu a eles uma missão de anunciá-lo que ele estava vivo e que ele era o Senhor da vida. Então, é a mesma coisa. A gente tem que ter a coragem, mesmo que a gente caia, que a família caia, que a família esteja vivendo um fracasso, que todas as crises que a gente tem em família, todos os problemas, alguém que foi embora, alguém que está perdido numa droga, alguém no álcool, qual que seja lá quanto problema, a gente conta para Jesus. A gente apresenta isso para Ele. E Jesus fala, não, mas eu quero que você me testemunhe. Jesus, mas só viu que isso aqui é um caco? Não, é aqui mesmo que eu quero. É porque Jesus não desiste de nós. Então Ele volta lá mesmo, Ele volta nessa miséria que somos. Ele volta em tantas vezes que nós damos o passo para trás. A gente começa muito bem com Ele, larga Ele no meio do caminho, que a gente acha que já aprendeu a andar. Então, tantas vezes que a gente vai e volta, Ele não desiste. Ele volta atrás de nós e fala, mas eu quero que seja você a minha testemunha. Que você anuncie mesmo com toda a miséria da sua família, com todos os problemas, com tudo que existe. Cada família é uma luz nesse mundo de escuridão. Então nós não podemos desistir. Nós temos que continuar, porque sabemos que Ele caminha junto. Então, por mais medo que vocês tenham, porque a missão que é dada a vocês de ter uma família, a missão a nós, porque o matrimônio, o casamento é uma vocação, é um chamado de Deus. Por mais difícil que seja, você fala, vontade de largar esse negócio no meio do caminho. Jesus falou 366 vezes na Bíblia, não tem mais. Mas Ele falou não tem mais porque Ele falou uma outra frase. Qual é a outra? Por que a gente não precisa ter medo? Porque eu estarei convosco todos os até o final. Então por que a gente não desiste? Por que a gente consegue caminhar? Por que a gente vence? Porque o Senhor vence por nós. Então que vocês tenham coragem de voltar o passo, de colocar Jesus na frente, de seguir o passo dele e falar, se ele vai eu vou, se ele para eu paro. Que ele possa conduzir cada família de vocês, né? Porque Deus só tem o melhor, Deus não tem o bom, Deus não tem o mais ou menos. Deus não sabe, Deus não acha, Deus sabe.
sabe de todas as coisas, sabe da sua dor, sabe das dificuldades. E não precisa propor nada para o Senhor, entrega. Mas quando entrega, a gente entrega, porque o Senhor conhece cada filho que Ele tem. Ele conhece. E só Ele sabe como é que Ele busca e atrai cada filho, assim como Ele devolveu Maria para a casa de Marta e Lázaro. Ele vai buscar todos que estão fora. Ele reúne de novo todos, por uma única razão, por amor. Porque Deus nos ama de uma forma sem igual. E Ele deseja que a família permaneça como um grande testemunho. Então a família que carrega junto Jesus e Nossa Senhora, como poderá não dar certo? Como poderá a gente não vencer todas as dificuldades? A gente vence todas, mas é por causa deste nome sagrado que a gente pode pronunciar. Essa doçura que um dia se dignou vir até nós, para nos dizer que somos amados como ninguém e que não estamos sozinhos. Então não tenham medo, seja da missão que for que está confiada a vocês, seja a situação que vocês se encontram. Faça uma oração de profunda entrega ao Senhor, profunda entrega. Coloque a família de vocês diante do único capaz de pegar um caco, um lixo e fazer disso uma obra de arte. O único capaz de fazer isso se chama Jesus. Não tenhais medo. Por quê? Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi agradável acompanhar essas palavras tão cheias de sabedoria e carinho da doutora Filó. Cada parte foi um verdadeiro aprendizado, uma partilha que toca o coração. E agora, quero te convidar. Escreva nos comentários o que mais te marcou. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar com a gente nessa caminhada de fé e crescimento. A sua participação fortalece nosso canal e nos incentiva a continuar firmes nessa jornada de propagar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te acompanhe sempre.